Bem-vindos! Meu nome é Ricardo Benchim e com a ajuda de Deus vamos começar a trabalhar as aplicações da derivada. Neste caso, começando por como encontrar os máximos e mínimos de uma função. Na verdade, esta é uma das aplicações mais importantes que se tem na derivada e que acompanha o profissional ao longo da sua vida profissional, da sua carreira. Então vamos tentar trabalhar com cuidado, delicadamente, fixando bem os conceitos desta aplicação da derivada muito importante, tá? Deste caso muito importante. Então, antes disso, precisamos lembrar algumas coisinhas. Então, vamos lá. Vamos tentar lembrar algo que a gente já viu, né? Obviamente. É sobre o coeficiente angular. A derivada de uma função. Tá lembrados quando a gente definiu e fez uns grafiquinhos para a derivada, né? Para tentar fixar melhor, a gente faz uns grafiquinhos, dá um trabalhinho, mas os alunos agradecem muito, né? Os alunos que querem aprender, eles agradecem muito mesmo, porque fixa de uma forma bem legal. Então, quando a gente fez o grafiquinho, então a gente viu que a derivada estava relacionada, a derivada de uma função, estava relacionada intrinsecamente com o quê? Ao coeficiente angular das retas. Primeiro eram retas secantes, mas no limite, chegávamos na reta tangente. Isso mesmo. Quer dizer, est, do latim, né? Que em português quer dizer isto é a derivada da função igual ao coeficiente angular da reta tangente. Ponto a ponto, certo? Então, isso que está no requadrinho bonitinho vai ser o que vai nos guiar daqui para frente, para poder entender a questão dos máximos e mínimos. Então, continuemos, gente. Vamos embora na nossa jornada. Vejamos então aqui, para fixar, como a gente fala, né, sempre melhor é a parte visual. Vejamos então. Temos uma reta. Aqui, esse em vermelho aqui, né? Se a gente lembra da época da geometria analítica, o coeficiente angular de uma reta que está subindo, se a gente coloca a direção, né? Como se alguém estivesse caminhando sempre indo para essa direção, desse lado para esse lado, isso de esquerda, direita, não sei, tá, mas desse lado da origem hacia aqui, hacia o infinito, né? Então, se a gente começa a pensar que o bichinho está andando um bichinho mesmo, não imagino que o bichinho está caminhando, então cada vez que eu estou me aproximando da direção daqui, eu vejo que a função cresce. Então, neste caso, o coeficiente angular é positivo. E temos outro caso, desse aqui. Neste caso, o coeficiente angular das retas é uma reta que está de descida, né? Se a gente está caminhando, é como se a gente subisse a montanha e depois está descendo a montanha, né? Aqui o coeficiente angular é negativo. E obviamente tem o caso intermediário, onde não é nem positivo nem negativo, quer dizer que é zero mesmo. Neste caso, eu tenho uma reta que é horizontal, paralela ao eixo X. Eixo X, né? Aqui. Neste caso, o coeficiente angular é zero. Quer dizer, o coeficiente angular, M, nos dá informação da inclinação da reta tangente. Só que, gente, a reta tangente está muito ligada com a derivada. Então, é como se eu colocasse, aqui tem derivadas positivas, derivadas zero, derivadas negativas. É ou não é? Fixou a ideia? Fácil. Função crescente, derivada positiva. Função decrescente, derivada negativa. E função que não cresce nem decresce é derivada igual a zero. Isto é o ponto-chave. Vamos lá então ver agora como vocês estão com esta ideia. Vejamos então. Novamente, fazendo uma visualização. Temos aqui. Tem algumas retinhas que a gente pegou, né? Então, temos 4. 1, 2, 3, 4. Temos 4 retinhas. Então, em cada uma delas, veja como que seria a derivada. Se é positiva, se é negativa ou se é zero, né?
Não é difícil, mas façam vocês agora, né? Peguem sua folha de rascunho, façam esse desenho e tentem colocar o que vocês acharem segundo o que vocês entenderam. Então, agora, já. Okidoki. Okidoki. Voltando. Aqui temos. Esta aqui seria positivo, né? A função está crescendo. Olha. A reta está crescendo, mas também a função acompanha, né? Observem, a reta tangente está decrescida, mas também essa função está crescendo. Imagina que estamos nesse sendero, subindo a montanha, né? Nessa senda aqui, subindo a montanha. Pronto. E neste caso, estamos descendo a montanha. Aqui, uau. A derivada vale zero, né? É menor do que zero. E nos casos que temos aqui e aqui, que são os casos que vão nos interessar, aqui a derivada é igual a zero. Aqui estamos no topo da montanha e aqui estaríamos bem lá embaixo no vale, né? Em particular, vamos chamar esse ponto de P e esse ponto de Q. Nesse topo da montanha, a derivada é igual a zero no ponto P. Sim. Aqui bem no topinho, né, da montanha. Isso nos fala que temos um máximo relativo. É o nome técnico que se dá. Porque aqui subimos a montanha, ficamos no topo da montanha, o máximo, e descemos, né? Mas por que esse nome máximo relativo? Bom, o que está acontecendo aqui é que a função possa ser que continue crescendo para mais infinito, né? Por aqui. E, de fato, é o que quase sempre acontece. Isso quer dizer que neste ponto aqui, nós temos um valor máximo para esse entorno. Porque aqui a função, obviamente, pode ter valores bem maiores, né? Mas aqui temos um máximo relativo a esse entorno. E o mesmo para o ponto Q. A derivada que é igual a zero nos dá que no ponto Q, neste caso visualizando, temos um mínimo relativo. Aqui temos um mínimo. Então, a ideia é máximos relativos, derivada zero. Mínimos relativos, derivada zero. Esses pontos de máximos relativos e mínimos relativos se chamam os extremais da função. É assim que a gente chama, porque está no extremo. Na verdade, é que a derivada se anula, né? E essa é a ideia. Onde a derivada se anula, eu posso ter um máximo ou um mínimo relativo. Pronto. Continuemos. Analicemos agora a derivada ponto a ponto. Como assim? Vejamos então. Estamos resumindo, né? Se a derivada é maior do que zero, a função é crescente. A função acompanha a reta tangente, né? A reta tangente era crescente, que a derivada, a função também é crescente. Se a derivada da função é menor do que zero, nesse entorno, então eu posso falar que a função é decrescente. Então, é fácil ver se uma função é crescente e decrescente num certo caso. Claro, é só calcular a derivada, pega o ponto que você quer, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 20, né? Coloca na função derivada, né? E veja se é positivo ou negativo. Se for positivo, a função é crescente nesse ponto. Se é negativo, a função é decrescente nesse ponto. Isto é muito importante, o pessoal usa muito no pessoal da administração, da economia. Por quê? Porque eles precisam saber se a economia está crescendo ou está em queda, né? Deus nos livre, né? É complicado quando a economia está em queda, sobretudo nas classes menos favorecidas socialmente, socioeconomicamente, elas são as que sofrem mais nestes casos, né? Mas tudo bom. Isso podemos ver usando o conceito da derivada. E o caso que temos também é qual? Que f' é igual a zero. Em esse caso é um extremal, se chama, como falamos, e pode ser ou um máximo ou um mínimo. Relativos, né? Tá. Isso é o que nós temos até agora de informação. Então vamos continuar, né? Para fixar o que temos falado, vamos
trabalhar um exemplo. Este é nosso exemplo. Neste exemplo, tentem, então, como a gente já sabe, né, para extrair a informação, né, analise os extremais da função, como está falando extremais, para pegar essa informação, eu preciso que a primeira derivada. Então, derivem, temos uma pausinha, e já. Agora. Okidoki. É a hora da revisão. Calculando a derivada, F', não é difícil, né? Todo mundo fez? Já derivamos coisas mais esdrúxulas. Esse daqui é mamão com açúcar. Derivado de um polinômio, né? O 3 ficou 6, x ao quadrado. O 2 ficou 6 também, x. O 12, daqui ficou só, porque é derivada de x elevado a 1. E da derivada de uma constante é 0. Então ficou isto. Então, quando a gente calcula a derivada, a dica agora é que, para achar extremais, é que essa derivada tem que ser igual a 0. Então, tentemos simplificar e igualar a 0. Pegamos a função, já a derivada, né? A derivada, igualamos a 0. Mas aqui, antes de igualar, temos que simplificar. Bom, já percebemos que aqui tem 6 também, e aqui tem 12, que tem 6 vezes 2. Então, posso colocar o 6 em evidência. Se eu coloco o 6 em evidência, aqui vai ficar x quadrado menos x menos 2. Tudo multiplicado por 6 entre parênteses, né? Isso daí. Tá vendo? Quando a gente trabalha com ordem, tudo vai funcionando, tudo vai fluindo tranquilamente, né? Isso é importante, muito bom. Bom. E agora? Agora igualamos a 0. Tem muita gente que gosta de aplicar a fórmula que no Brasil, e até agora não sei por que no Brasil se chama de Bhaskara. Em outros lugares simplesmente se fala a fórmula da equação quadrática, né? Por radicais, ou solução por radicais de uma quadrática. Mas tudo bem. Mas tem uma coisa que quase sempre acontece. Quando a gente tem um problema, um professor passa um problema, em 98% das soluções, as raízes do polinômio vão ser números inteiros. Vejamos se esse é o caso. Não, já estou falando. É que também é o caso daqui. Por quê? Porque aí vamos pegar dois números inteiros que sejam múltiplos de 2, quer dizer, 2 e 1 neste caso, só temos isso, que multiplicados me dêem menos 2 e somados me dêem menos 1. Então é só pensar, né? Os sinais têm que ser diferenciados. Então, se vale menos 2, o 1 tem que ser positivo. E se eu pego 2 positivo, o 1 tem que ser negativo. E quando somos essas possibilidades, esse menos 2 mais 1, deu menos 1. Então, a escolha tem que ser menos 2 mais 1. Quer dizer, isto eu vou escrever como produto de dois termos, não posso esquecer do 6, obviamente. E um desses vai ser x menos 2, porque era menos 2, e o outro vai ser x mais 1, porque deu menos 2 e mais 1, né? Aqui alguém pode ficar com dúvida disto? Bom, gente. Se tem dúvida, faça esse produto e vai ver que vai retomar aqui. Este é um método que eu aprendi na escola com o professor Gonçalito. Muito bom professor. Aí também tinha o professor Victor Rojas, que o pessoal chamava de El Cumpa. Mas bons professores de matemática, bons professores realmente, né? Que deixam uma marca mesmo, né? Que até eu estou preparando aula depois de ter feito a graduação, mestrado, doutorado, e sei que mais que coisa, né? E até agora a gente usa quando a gente aprende bem as coisas. Então, como que a gente faz quando tem uma quadrática? Não aplique a fórmula de Bhaskara. Primeiro tente ver se os números multiplicados aqui, né? Dois números que multiplicados têm o resultado aqui e que somados têm isso daqui. Então fica rapidinho. Com isto, nós podemos agora sim achar as raízes deste polinômio que é a derivada. Como? Bom, se este produto de três termos é 0, obviamente o 6 não é 0. Este é 0 ou este tem que ser 0.
E para que este valor aqui seja zero, x tem que valer 2, porque 2 menos 2 dá zero. Então já temos a primeira raiz, x igual a 2. Com o mesmo critério, a gente observa aqui e fala que x tem que ser menos 1. Então as minhas raízes são 2 e menos 1. Pronto. Logo, os extremais estão nos valores x igual a 2 e x igual a menos 1. Sim. Pronto, já achei os valores para os quais a função vai ter os extremais. Mas fica a pulga atrás da orelha, né? Quem que é o valor que nos dá o máximo relativo e quem que é aquele valor que nos dá o mínimo relativo? Bom, temos então que continuar analisando este exemplo, né? Mas como saber se temos um máximo? Bom, ou mínimo? Bom, força bruta. Como que força bruta? Bom, a questão é assim. Para x igual a 2, calculamos f de x. Quer dizer, colocamos em f de x nossa função, no lugar de x igual a 2, então fica 2 ao cubo, 3, 4 aqui, né? Porque 2 ao quadrado, aqui 2, aqui vai menos 24, aqui vai dar menos 12, aqui vai dar 8, 16, com esse 7. Bom, calculem aí. Não é difícil, nem vou dar tempo aqui, mas espero ter feito bem as contas, mas eu tenho um valor. Neste caso deu menos 7. Pronto. Isso foi para x igual a 2. Agora pegamos outro valor. Para x igual a menos 1. A mesma coisa. No lugar de x colocamos menos 1 aqui, menos 1 aqui, menos 1 aqui, né? E calculamos. Bom, aqui teria menos 1, menos 2. Aqui teria 3, positivo. Não, aqui teria mais 2. Não, menos 2 sim, né? Aqui teria menos 3. Aqui teria 12 positivo, com 7 dá 19. Bom, mas dá para calcular. Quando calculamos, obtemos o valor 15 positivo. A pergunta agora, né? A grande jogada aqui, a pergunta é: quem que é maior? 15 ou menos 7? Quem que está por cima, quem que está por baixo? É óbvio, né? Esse valor está por cima e esse valor está por baixo. Então, aqui vai ser meu mínimo relativo para esse valor. Para 2, x igual a 2 tem um mínimo relativo. E para x igual a menos 1 tem um máximo relativo. Isso. Mínimo e máximo. Máximo e mínimo. Pronto. E é assim que se faz usando o método da força bruta. Mas se esse é o método da força bruta, deve existir algum método mais elegante, né? Isso mesmo. O método civilizado, que a gente chamou de civilizado, está relacionado com a concavidade da função. E o que é isso? Então vamos analisar, né? Lembra que tínhamos essas questões aí, né? As derivadas aqui é positivo, negativo, negativo, positivo. A gente já tinha feito isso, né? Isso. A questão agora é que nesta região aqui, olha, observem aqui, analisando essa região, nesse vale. Se aqui temos positivo, a minha derivada, e aqui temos a derivada negativo, a derivada teve uma variação, sim, positivo e negativo. Quando eu faço a diferença, a variação, aqui vai ser um número positivo, menos um número negativo, que é menos, vai dar positivo, tudo vai dar positivo. Quer dizer, nesta região, a derivada dá um valor, a variação da derivada, e aqui faltou colocar um tiozinho aqui, né? Porque a derivada acontece, secretária, não tem problema. A variação da derivada é positiva aqui. A variação da derivada. E aqui, a mesma coisa, aqui temos negativo menos um valor positivo, a variação da derivada, agora sim ficou. Obrigado, secretária, você é demais, você é 10, você é tudo de bom, você consertou, quanto mais precisávamos, né? Analisando as variações da derivada. Aqui, neste ponto, a variação da derivada deu negativo. Mas espera aí, este é o vale, né? É o mínimo relativo e aqui temos o máximo relativo.
Mais ainda, variação de uma função está relacionada com a derivada. Então, aqui teríamos a derivada da derivada e aqui também teríamos a derivada da derivada. A derivada da derivada, tecnicamente falando, é simples. Se chama a segunda derivada. Porque estou derivando duas vezes a função. É quase óbvio, né? E se eu derivo mais uma vez, terceira derivada, quarta derivada, e aí vou indo, né? Mas bom. Nós temos então que neste ponto aqui, quando a derivada é positiva, o pessoal fala que temos uma concavidade, alguns livros colocam positivo. É como se tivesse aqui um sorriso, né? Um sorriso. Então, quando a segunda derivada é positiva, nós temos um mínimo relativo. E quando a segunda derivada é negativa, agora, né? Nós vamos ter um máximo relativo. Pronto. Então, o método civilizado nos fala usar nosso conhecimento, calcular a segunda derivada, né? E ver como vai a concavidade da função. Se é concavidade positiva, se é concavidade negativa, depende da convenção do livro, né? Mas vá. Mas eu sei que quando a segunda derivada é negativa, eu tenho um máximo. E quando a segunda derivada é positiva, que neste caso que estamos citando agora, temos um mínimo. E temos que colocar também outra, né? Isso, quando a segunda derivada é negativa, temos um máximo. Legal. Agora sim, voltando com esse conhecimento para o nosso exemplo, f de duas linhas, a segunda derivada seria 12x menos 6. Colocando o valor para 2, dá positivo. Então, para este caso, nós temos um mínimo, que era o que a gente já tinha achado. E para menos 1, o que vai dar? Vai dar menos 18, que é negativo. Então, neste ponto, temos um máximo. Só uma observação para fechar isto, né? Porque estamos vendo que a segunda derivada vale zero, é maior que zero aqui é menor que zero. E quando não é nem maior que zero, nem menor que zero, quer dizer, quando é zero, quando a segunda derivada é igual a zero, a gente chama isto, e é muito útil na economia, de ponto de inflexão. Porque vai ter umas mudanças no futuro, né? Legal. É um ponto de inflexão. Certinho. Bom, já teríamos tudo o que precisamos, inclusive embutimos um exemplo para colocar melhor as ideias, para fixar melhor as ideias. Então, vejamos agora. Agora analicemos o ponto de inflexão para a função, essa função aí. E não somente o ponto de inflexão, o máximo, mínimo e o ponto de inflexão da função, esse daqui. Vocês já sabem, eu vou deixar um tempinho para vocês, mas antes vou fazer a recapitulação do que vocês têm que fazer. Primeiro, achem a primeira derivada. Nessa primeira derivada, resolvam e achem as raízes. Isto vai dar um valor para x tal e para x outro valor tal também, né? Porque uma quadrática a primeira derivada. Com isso, então, a gente o que faz? Calcula a segunda derivada, e vamos fazer do jeito civilizado, porque nós somos pessoas civilizadas, né? Calcula a segunda derivada, e podemos ver se a segunda derivada é negativa, eu tenho um máximo. E se onde a segunda derivada é positiva, para raízes achadas, aí tem um mínimo. E o ponto de inflexão é só ver onde que zera a segunda derivada. Então vamos lá. Seu tempo agora sim, já. Bom, gente. O que a gente tem? Calculando a derivada. Essa seria a derivada. Não é difícil. 3 desceu, 3x quadrado, 6 menos 6. Aqui tem um erro. Mais 6.
ou teve um erro aqui. Bom, vamos ver onde que foi o erro, né? Mas acontece. Não fiquem tristes. Menos 9. É provável que o erro estava aqui, tá bom? E mais 5, que é a derivada de 5, que é 0, né? Então, se tiver o erro aqui, consertem aqui, tá? Mas vamos ver como que vai. Tudo depende da nossa secretária. Simplificando, igualando a 0. Acho que o erro está aqui mesmo. Acho que vocês vão ter que colocar aqui menos. Então, peço desculpas se vocês foram até o final e não conseguiram achar a resposta que vamos achar agora, né? Errare humanum est. Bom, simplificando, todos têm 3, posso colocar 3 em evidência. E agora procuro dois números que multiplicados de menos 3 e somados de mais 2. Se aqui foi o sinal errado, aqui você tem que colocar menos, né? Se vocês trabalharam com mais, vai sair a resposta um pouquinho diferente só. Mas os valores, em essência, são o mesmo, né? Mas vai ser um pouquinho diferente. Mas a interpretação vai ser diferente. Mas agora sim, dois números que multiplicados de 3 e que somados de menos 2. Já está, né? Menos 3 com mais 1. Porque menos 3 vezes mais 1 dá menos 3. E menos 3 mais 1 dá menos 2. Então, colocando aí os valores... Não esqueçam, aqui temos que colocar um menos, tá? Aconteceu, um menos, um erro aqui, né? Aconteceu. E então, agora sim, trabalhando, as raízes serão para x igual a 3 e para x igual a menos 1. Então, os extremais estão para esses valores. Para saber se é o máximo ou o mínimo, calculamos a segunda derivada. A segunda derivada dá... Deixa eu ver a função primeira. Isto dá 6x menos 6. Conferimos. Com o jeito aqui, né? Com o sinal certo. Depois de ter feito a correção inicial. Igualando e resolvendo a 0. Aqui é fácil, né? X tem que ser quanto? 1. Quando x vale 1, nós temos nosso ponto de inflexão. Mas ainda, nós vamos calcular para os valores que achamos. Para menos 3 e para 1. Então, calculamos aí. Também para 3... É 3 a raiz, né? Isso, deixa eu ver aqui antes. Sim, para 3 e menos 1. Calculando para 3... dá 12, né? Colocamos aqui 3, dá 12. 6 vezes 3, 18, menos 6 dá 12. Que é positivo. Se é positivo, nós temos nosso mínimo absoluto. E agora, o outro caso, para menos 1, aqui ficaria então menos, vai dar menos 6, menos 12. Neste caso, temos um máximo relativo. Pronto. É isso, né? Peço desculpas novamente pelo sinal errado no início deste exercício. Vou pedir para a nossa secretária corrigir já, né? É bom sempre. E agora? As considerações finais. Com a derivada, trabalhamos as ideias de máximos e mínimos de uma função. Muito bom. Vimos alguns exemplos. Um exemplo embutido, né, para sair da força bruta e entrar no método mais civilizado. Inclusive, estudamos a concavidade e a segunda derivada. Pronto. Shalom. Se for vontade do nosso Deus, a gente se vê na aula que vem. Litraut.